Queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 16. Mateus 6 e 16. Irmãos, eu quero hoje abordar um assunto, né? Na verdade, eu quero tentar ser didático aqui, porque quero trazer um ensinamento sobre algo muito importante que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, e não só ao meu coração, mas eu vejo o Senhor tratando esse assunto com a sua igreja de forma geral. Na verdade, é um mover do Espírito. Ele tem promovido em meio ao seu povo, por conta de um propósito específico, né? Algo que o Senhor está para fazer, para realizar. Então Ele está convocando o seu povo a uma convocação celestial. E eu quero falar sobre isso hoje aqui, porque são disciplinas espirituais que nós precisamos praticar, né? Uma delas é a oração, é a leitura da palavra, a meditação da palavra, é uma vida de adoração ao Senhor. E outra é essa que nós vamos abordar agora, nós vamos falar aqui nessa noite. E eu vou tentar ser bastante didático, tentar ler todos os versículos que eu separei aqui, mas, como eu estou dizendo, eu vou tentar. A gente sempre separa, tenta seguir aquele cronograma, mas o Senhor é que nos guia, nos direciona. Amém? Mas vamos lá. Eu quero ler esse primeiro texto, Mateus 6, 16 ao 17, que diz o seguinte: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Vamos orar? Põe suas cabeças e oremos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui com um direcionamento do Teu Espírito para abordar esse assunto, esse tema específico, Pai. E queremos Te pedir a Tua inspiração, a Tua direção. Como falamos aqui, nós fizemos toda a preparação, o cronograma, mas Tu és o Senhor deste lugar. Flua conforme a Tua vontade. Se é para nós seguirmos aquilo que preparamos, amém, assim será. Se não, Senhor, que seja conforme o Teu senhorio, porque Tu és o Senhor deste lugar. Eu oro tão somente, Pai, por corações e mentes cativas a Ti, Senhor Jesus, para que Tu possas falar ao coração de cada pessoa aqui, e que essas palavras venham penetrar em cada um de nós, Pai, e criar raiz em nós, para que não fique apenas uma informação, mas seja uma revelação que nos leve a viver essas verdades, Pai, e colocar em prática em nossas vidas, porque isso é o que vai fazer toda a diferença. A Tua palavra nos diz que aquele que só ouve a Tua palavra é como alguém que firma a sua casa sobre a areia, e a chuva vai vir e vai derrubar essa casa, mas aquele que ouve, pratica, esse é igual a alguém que edifica a casa sobre a rocha, e vai vir a chuva e os ventos, e essa casa não cai, mas permanece de pé. Então, Pai, acima de tudo, Senhor, acima de tudo, que essas verdades que aqui serão faladas levem, Senhor Deus, a todos nós a uma vida de prática, Senhor, dessas verdades que verdadeiramente transformam as nossas vidas. É em nome de Jesus que eu oro e desde já te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos? Então, o tema que vamos falar hoje está bem claro aqui, né? É sobre jejum. A importância do jejum, a cultura do jejum. Como eu estava falando, Deus tem ministrado ao nosso coração sobre isso, sobre a importância do jejuar. Eu confesso aos irmãos que sempre jejuei durante a minha vida cristã, mas não com o entendimento que eu tenho hoje, pois eu não tinha nunca me aprofundado um pouco mais, né, lido um pouco mais sobre esse tema. E a partir do momento que eu comecei a ler, ouvir, né, e aprender, isso mudou tudo, né? Foi uma chave que girou. Hoje eu pratico o jejum, mas de uma forma totalmente diferente, e isso traz resultados diferentes. Isso nos leva realmente a alcançar propósitos específicos, né? E tem mudado a nossa vida, mas eu percebo o Senhor nos atraindo, né, para vivermos muito mais essas coisas, praticar muito mais, não só de uma forma pessoal, mas uma convocação coletiva entre todos nós. Nós temos aqui na nossa igreja um grupo de intercessão, né? Que nós estamos sempre orando pela vida de vocês, orando pela igreja, pela cidade, pelo país, enfim, por diversos temas específicos. E dentro desse grupo a gente já teve esse mesmo diálogo, essa mesma conversa, e
a gente propôs ali um período de jejum entre nós, e nós fizemos, né? Colocamos em prática, porque, como eu falei pessoal, eu não quero falar algo aqui que eu não esteja vivendo nem praticando. Mas, primeiramente, a gente procurou se informar, conhecer, se aprofundar um pouco mais, viver, praticar, para depois começar agora a compartilhar, né? E também convocar pessoas para estarem nesse mesmo caminho, nessa mesma prática. Então, nós que fazemos parte do grupo de intercessão, temos feito, né, o jejum, né? E isso fora os nossos jejuns já pessoais que a gente fazia, mas eu falo agora dentro da coletividade, né? E agora a gente está trazendo para a igreja, para todos nós aqui, esse tema, esse assunto, porque queremos realmente lançar essa convocação em nosso meio, para toda a igreja, porque, na verdade, como eu falei, o Senhor está ministrando isso ao coração de todo o seu povo, de uma forma geral, irmãos, não é só na IECAL, de uma forma específica, mas de uma forma geral, porque é uma necessidade. Deus, Ele deseja que o seu povo se encontre numa vida de santidade, intimidade maior com Ele, porque tem algo glorioso, algo grandioso que Ele está para fazer, para realizar, irmãos. Então, nós podemos pegar junto com Ele. E lendo esse texto aqui inicial, a gente percebe que o Senhor Jesus, Ele diz o seguinte, e é muito interessante isso que Ele nos fala, pois Ele diz, e quando jejuardes, é a primeira coisa que Ele fala. Ele não está dizendo se talvez você jejuar, se você desejar um dia jejuar, mas Ele está falando quando, significa dizer que Ele espera, Ele aguarda que nós venhamos a jejuar, até porque Ele mesmo fez isso. Agora, uma coisa importante que Ele fala aqui, é quando você estiver jejuando, você não fazer alarmes, né? Fazer festa, soltar fogos. Ele está repreendendo aqui alguém que faz isso para aparecer, para se amostrar, porque as pessoas também levam isso às vezes para o extremo, né? Quando estiver jejuando, ninguém pode saber, é algo, é como se eu fosse um agente secreto, né? Que é uma missão super secreta, que ninguém pode saber de jeito nenhum, senão eu ouvi testemunho de pessoas que estavam jejuando e alguém chegou para ela e, rapaz, vamos almoçar, e a pessoa, não quero não, rapaz, não vamos, eu não quero, e a pessoa insistindo, a pessoa teve que falar, não, eu não posso porque eu estou jejuando. Aí a pessoa, não era para ter dito não, acabou, perdesse teu propósito, perdesse a tua bênção. Aí o cara, como é que eu nem ia dizer, meu amigo? Porque você quase que enfia a comida de goela abaixo, você não me deu outra saída, e agora eu já perdi minha bênção. Então, assim, não é esse extremo, né, irmãos? Jesus repreende os fariseus porque eles procuravam, como Jesus dizia, eles eram sepulcros caiados, por fora era uma coisa, por dentro outra, né? Eles andavam com pedaços da lei escrita, pendurado na testa, né? Para dizer que eram santos e tal. Quando jejuava diante das pessoas, eles rasgavam suas vestes, colocavam panos de saco e cinza sobre a cabeça, para que todo mundo olhasse, esse cara é santo, esse cara é top. Então a ideia é não chegar a esse extremo, mas não quer dizer que você não pode falar para alguém, dependendo da situação, que está jejuando, não, irmãos. Porque, por exemplo, Jesus jejuou, e ele estava sozinho no deserto. E como é que a gente sabe que ele jejuou? Ele falou, né? Ele disse para alguém. Tanto que o pessoal escreveu, a gente sabe que ele jejuou. Senão, se ele guardasse esse segredo para si, ninguém não quer saber, né? Então, assim, não é esse extremo. Uma coisa importante. E outra coisa importante que a gente observa aqui no texto que nós lemos, primeiro é que Jesus espera que a gente jejue. Segundo, o que não devemos fazer para aparecer, não, mas também não é esse extremo que ninguém possa saber. Depende da necessidade, como uma situação como essa, a pessoa vai ter que falar, né? E quando você também está usando isso de forma didática para ensinar ou incentivar outras pessoas, também é interessante falar isso, né? E outra coisa que ele diz é o seguinte aqui, nesse texto, né? Ele diz, se a pessoa faz para aparecer, já vai ter recebido seu galardão dos homens. Mas se você faz só para o Senhor, só para Deus, o galardão você receberá do Senhor. Então, outro ponto importante que a gente observa aqui, é que quando a gente faz o jejum, quando nós praticamos o jejum, nós seremos recompensados por Deus, irmãos. É o Senhor que vai nos recompensar. Há um galardão do Pai para nossas vidas. Então, queridos, a gente, só com isso aqui, a gente já teria fundamento suficiente para dizer, poxa, eu vou jejuar.
Eu vou jejuar porque Jesus espera que eu jejue. Eu vou jejuar porque é um galardão celestial para a minha vida, é uma recompensa da parte do Senhor para a minha vida. Então, eu farei. E o próprio Jesus, como eu citei aqui, ele fez isso, irmãos. Imagina eu e você. Ele jejuou. A palavra fala sobre isso. Vamos ler lá. Mateus capítulo 4, versículo 2. A partir do versículo 1 a gente vai ler, tá bom? Diz assim o texto. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para o deserto. E diz o texto, para ser tentado. Nem Jesus escapou, irmãos, de passar pelo deserto. Nem Jesus. E tinha um propósito. Tinha um propósito. Antes de Jesus ir para o deserto, é importante você observar, no capítulo 3, do versículo 13 até o 17, vai falar que ele foi batizado. Depois que ele foi batizado, ele escuta uma voz do alto dizendo que ele é meu filho amado e que eu tenho prazer. O próprio Deus falou isso para ele. Então Deus primeiro deu uma palavra para ele. Depois daquela palavra, veio o Espírito Santo e o levar para o deserto, para que ali ele fosse tentado, né? Para que ali ele passasse pelas circunstâncias que ele passou. Durante 40 dias, nós vamos ler o versículo 2, a gente vai observar aqui o tempo que ele passou lá. Ele passou esse período ali no deserto. E a palavra fala em outro texto que Jesus foi tentado em tudo. Mais especificamente ali a gente vai ver 3 tentações. Então Jesus foi levado ali para o deserto. É como se Jesus é o Filho de Deus. E o Pai lhe dá uma palavra, lhe dá algo que para ele seria suficiente para agora ir para a escola do Espírito, ser preparado. Porque o Espírito Santo sabia o que ele iria passar, sabia da responsabilidade que ele tinha, daquilo que ele tinha para realizar, o seu chamado, o seu ministério. Então ele precisava primeiro passar por essa escola do Espírito, precisava ser primeiro tratado, moldado, para que depois ele iniciasse assim o seu ministério. Então o Espírito o levou para o deserto. Primeiro ele recebeu uma palavra do Pai, a capacitação do Pai, uma palavra, apenas uma palavra: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E olha, depois de receber essa palavra, ouvir que é amado, que é filho, aí vai para o deserto, levado pelo Espírito Santo. Então, talvez na nossa cabeça, a gente estava até falando hoje na escola dominical sobre isso, né? Nós falamos que Zacarias, o pai de João Batista, quando o anjo chegou para ele, né, e disse que ele ia ter um filho, ele duvidou. Ele disse: como é que vai ser isso? E o anjo Gabriel, né, disse: eu assisto diante do próprio Deus e vim te dar esse recado e você duvida? Então por conta disso você vai ficar sem falar. E ele ficou mudo durante um tempo, durante o período, né, da gestação da sua esposa até o nascimento do menino. E a gente comentou sobre isso, na nossa cabeça, rapaz, porque isso aconteceu quando ele tinha entrado no templo para ministrar ao Senhor, e exatamente ali dentro acontece isso. Então a gente começou a conversar falando sobre isso, né? Quer dizer que o cara está lá servindo a Deus, e naquele momento de servir a Deus, o cara recebe e é ficar mudo. Então, na nossa cabeça natural, a gente olha para uma situação como essa e diz: que recompensa é essa que Deus deu a esse homem, né? De tirar a fala dele, a habilidade de se comunicar. Então aquele homem foi amaldiçoado. Então era para ele poderia até ficar revoltado. As pessoas que o cercassem poderiam ficar até revoltado. Se a gente olhar com essa ótica humana, se a gente só olhar com o nosso olhar humano para às vezes as situações que a gente está passando, para as circunstâncias que a gente está enfrentando, a gente vai exatamente falar isso: Deus não está me vendo, Deus não está comigo, Deus me abandonou, Deus desistiu de mim, tanto que eu faço que me sobrevenha isso. Se a gente olhar pela nossa ótica humana, mas se a gente olhar pelo olhar de Deus, a gente vai enxergar as coisas da forma correta.
Porque, na verdade, o anjo disse que ele ia ficar sem falar porque ele não estava crendo. E ele poderia começar a confessar incredulidade. E ele próprio impedir a bênção que Deus tinha para a vida dele, para a vida da esposa dele. Então, de uma certa forma, esse deixá-lo mudo era para preservar ele, preservar a bênção. Porque às vezes a gente precisa ficar calado, irmão. Tem momentos que a gente se não tem o que falar, então cala a boca. Se é para falar incredulidade, cala a boca. Se é para falar uma palavra contrária, então fica calado. Se você não tem uma palavra de bênção para dar a alguém, então se cale, irmão. Não fale, não abra a sua boca contra você mesmo ou contra outra pessoa. Se você ouviu que a pessoa fez algo errado, ou coisa desse tipo, irmão, não saia por aí fofocando, dizendo para um ou para outro, ou maldizendo seu irmão, não. Se cale. Se cale, pronto, a melhor coisa de fazer, se cale. Foi o que o anjo fez com ele. Olha, esse cara não está crendo, vai começar a confessar a incredulidade, vai atrapalhar a bênção, o propósito. Então, para abençoar a vida dele, proteger a bênção que Deus tem para ele, fica calado. Ficou calado. Mas quando a criança nasceu, a palavra fala que ele, quando foram escolher o nome da criança, e perguntaram a ele, porque a esposa dele disse vai ser João, e eles questionaram, queriam botar o nome do pai. E aí foram perguntar a ele, ele foi escrever numa taubazinha o nome da criança, e ele, quando está escrevendo, ele começa a falar. E aí o que sai da boca dele é um cântico de louvor ao Senhor, de celebração. Porque se é para abrir a boca, abra para adorar, abra para celebrar, abra para glorificar, abra para confessar a palavra. Mas se não for assim, meu irmão, fica calado que é melhor. Pode ficar calado que é melhor. Então, irmãos, onde é que eu estava? Meu Deus. Calma aí, eu chego lá. Estava aqui, lembrei. Então ele foi conduzido, para o deserto. E a gente vê que Jesus fez algo. A questão de Jesus ter jejuado ali, a palavra não diz que foi o Espírito que mandou ele jejuar. A palavra diz que o Espírito levou ele para ser tentado. Só que ele, mesmo ele sendo 100% homem, 100% Deus, sabe o que ele fez? Ele jejuou, irmãos. Ele sabia o que ele ia passar no deserto. Ele sabia do que ele ia enfrentar ali. Sabe o que ele fez? Ele foi jejuar. E isso foi uma decisão dele. Isso foi uma escolha dele. Foi ele que decidiu assim fazer, porque ele sabia que ele precisava mortificar a carne e fortalecer o espírito para vencer aquela batalha, amados. Agora veja só, Jesus, que é Jesus, decidiu fazer isso porque viu que existia essa necessidade. Imagina eu e você, irmãos. E a gente não quer. A gente quer empanturrar a nossa carne, a nossa alma, com Netflix, com WhatsApp, com Instagram, porque tudo isso também conta, viu? Ou com comida, aquela história, que a gente, vou começar a bater mais nessa tecla. O crente não bebe, mas come. Não, irmão. O crente não bebe e não come também assim, não. É com domínio próprio, é com prudência que se come, irmãos. Vamos segurar um pouco a boca. Primeiro que a gente peca, e olha, a Bíblia diz que os glutões não herdarão o reino dos céus, não, irmãos. Às vezes só quer falar de todos os outros pecados. Não, esse aqui não, porque a Bíblia diz que os glutões não herdarão o reino, irmãos. Comer de uma forma desesperadora, de todo jeito, como se não houvesse amanhã, vai fazer com que você realmente perca o teu amanhã. Espiritualmente falando e também fisicamente falando. Porque, amados, eu passei um tempo, com a minha sogra, está aqui, lá no hospital com ela, o tempo que ela ia fazer a cirurgia dela. E eu vi lá, irmãos, eu não vi ninguém chegar lá, porque não estava comendo, porque estava jejuando. Agora, 80% dos casos lá é pessoas com problemas de exagero no alimento, comida, pressão alta, problema no coração, veia entupida, diabetes. Irmãos, vou dizer a você, lendo e me aprofundando sobre o jejum, eu descobri que comer é mais maléfico do que jejuar. Eu não tinha essa mentalidade. Eu achava que se passasse muito tempo com jejum, eu ia morrer, eu ia me acabar, porque eu sempre tive a ideia de que não, a gente tem que comer muito para estar forte, sabe?
Então, eu entendi que não é dessa forma, muito pelo contrário. É maléfico, espiritualmente falando. É maléfico para o nosso corpo, irmãos, comer demais. E jejuar é bênção para nossas vidas, irmãos. Mortifica a nossa carne, amados. Nos leva para mais perto do Pai. Nos deixa mais sensível à sua voz. Jesus sabia disso. Por isso que Jesus, o que ele fez? Foi jejuar. Levou para o deserto. Ele já entendia o que iria passar. Foi jejuar, amados. Ele jejuou, irmãos. E a gente não quer fazer nem 1 minuto de jejum, a gente não quer fazer nem meia hora, não quer fazer, sabe, amados, nem 5 horas de jejum, nada, amados, nunca na vida. E depois, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo abandonar essa situação, eu não consigo, claro que não vai conseguir, meu amigo. Meu irmão uma vez falou aqui sobre isso, né, sobre a história do rapaz que tinha 2 cachorros, o preto e o branco. Aí ele levava para brigar e ele apostava no branco. Aí o branco ganhava. No outro dia ele trazia, apostava no preto, o preto ganhava. No outro dia no branco, aí os caras, vem cá. Como é que está conseguindo descobrir toda vez que vai ganhar? Esse meu amigo, o cachorro é meu. Quando eu quero que o branco ganhe, eu chego em casa, só alimento o branco, deixo o preto com fome. Quando eu quero que o preto ganhe, eu alimento o preto, deixo o branco com fome. Se você deixar seu espírito com fome, só alimenta a sua carne, quem é que vai ganhar, meu irmão? Quem é que vai ganhar, a igreja? A carne, amados. Lá em Gálatas 5,16 diz que há uma luta. Ela briga entre si. A carne e o espírito, aquele que estiver mais alimentado vai ganhar essa parada. Se você quer, meu irmão, que teu espírito vença, quer prevalecer, siga os passos de Jesus. Nós não somos cristãos, discípulos de Cristo, então temos que seguir os passos dele. Feito o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele fazia aquilo que Cristo fazia, ele nos incentiva a fazer aquilo que Cristo também fazia. E uma das coisas que Jesus fazia é jejuar, amados. Jesus jejuou. Passou 40 dias jejuando. Porque aí quando o diabo veio, amados, quando a circunstância se levantou contra ele, o diabo veio tentá-lo, ele estava pronto e fortalecido para enfrentar. E ele não cedeu. Ele não cedeu e ele venceu aquela luta. Aquela foi a primeira de muitas, irmãos. Mas a primeira coisa que Jesus fez, e isso é no início do seu ministério. Isso nos mostra muitas coisas, né? Nos dá alguns ensinamentos. O jejum é fundamental para a nossa vida diária, cotidiana, de comunhão, de relacionamento com o Pai, irmãos. Faz parte das disciplinas espirituais. Se não praticarmos essas coisas, irmãos, vamos deixar de desfrutar daquilo que Ele tem para nós na sua plenitude. Vamos deixar de desfrutar daquilo que Ele tem para nós na sua plenitude. Não dá para querer fazer só algumas coisas e outras não. Não funciona assim, irmãos. Se você quer o pacote completo, então faça aquilo que tem que ser feito na sua totalidade. Você só faz 10% e quer receber 100%, não vai dar, irmãos. Não vai funcionar. Então é necessário, amados, uma vida de oração, a vida de leitura e meditação da palavra, mas também a prática do jejum, a prática da adoração ao Senhor. Temos que viver fazendo essas coisas, porque os dias são maus. Os dias são maus, igreja. Jesus, sabendo disso, ele foi jejuar. E ele espera que nós também pratiquemos. Aqui nesse jejum que Jesus fez, a palavra fala, a gente não leu ainda, Mateus 4:2 diz o seguinte: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 4:2 diz que Jesus teve fome. Esse jejum que Jesus fez foi um jejum que ele tirou só o alimento, né? Que a gente entende que ele bebeu água. Por quê? Porque não disse que ele teve sede, só disse que ele teve fome. Então subentende-se que ele estava bebendo água, senão teria dito, ele teve fome e teve sede. Mas não, só fala da fome. Então dá a entender que ele fez um jejum só de alimento. Então esse é um tipo de jejum que nós podemos fazer. Eu quero também falar um pouco sobre isso. Os tipos de jejum que nós podemos praticar. Um deles é esse. Jejum que você tira só o alimento
e você, eu vou jejuar tirando alimento, vou só tomar água, ou vou tomar líquido, né? Suco, água de coco. Você pode fazer um jejum assim. Agora, quanto tempo vou fazer? Tenho que fazer de 40 dias também, pastor? Não, irmãos. Se der, se conseguir, amém. Faça, mas calma lá, vamos devagar, né? Também não é assim. Nós precisamos fazer dentro do limite do nosso corpo. Cada pessoa se conhece. Você sabe o quanto tempo você consegue ficar, né? E se por algum acaso, em algum momento você decide, eu vou jejuar 24 horas, um exemplo, só de comida, vou só estar tomando líquido, água, e chegar durante um período, passou 12 horas ou 18 horas, você vê que não está aguentando, está começando a se sentir mal, você para. É só você não fazer esse jejum como um voto, né? Que a Bíblia diz que quando você faz um voto ao Senhor, você não pode quebrar. Mas se não é como um voto, você só diz ao Senhor que pretende estar jejuando esse período, né? O seu pretende, né? Como você diz, pretende é o que você espera. Você não firmou um propósito como um voto. Então, aí, se acontecer isso, você pode quebrar. A sua vida é mais importante do que isso, amém? A Bíblia diz que nós não podemos destruir o templo e morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, a gente não vai poder fazer também algo que vai estar prejudicando o nosso corpo. A gente tem que entender as nossas limitações e ter sabedoria em relação a isso. Fazer dentro do limite que a gente vê que dá para fazer. Se você está fazendo, como eu expliquei aqui, 24 horas, chegou um período, você está vendo que não vai aguentar, entrega ao Senhor, o Senhor entrega o meu jejum nesse momento, come, se alimenta, né? E depois outro momento faz de novo. Você pode ir fazendo devagar, 1 hora de jejum, 2 horas, não sei o tempo que você pode fazer, mas é importante que esse jejum também seja algo sacrificial, né? Não é você todo dia já realmente fica sem tomar café, que é já um hábito seu. Aí você diz, então eu vou jejuar o café da manhã. Como? Você já faz isso naturalmente. Então isso não é jejum, não há sacrifício disso que você está fazendo. Tem que ter um sacrifício. Você entende? Então, esse é um dos tipos de jejum que pode ser feito. Qual o outro? O outro é o jejum conhecido como jejum de Daniel. Muitas pessoas falam dessa forma, né? Lá em Daniel, capítulo 10, versículo 2. Livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Desculpa, capítulo 10, 10 e 2. Daniel, capítulo 10, versículo 2, diz assim o texto. Naqueles dias Daniel, estive triste por 3 semanas completas, 21 dias, né? Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel, ele fez um jejum de 21 dias, só que ele não deixou de comer. Ele só tirou algumas coisas, alguns manjares desejáveis, né? Algumas coisas que ele gostava muito. Por exemplo, alguém gosta muito, toda vez que termina de almoçar, tomar um café ou comer alguma sobremesa, aí você, não, vou tirar essa sobremesa, vou tirar o café. E, importante, parênteses aqui, abre um parênteses. Toda vez que você estiver jejuando, não é só, vou tirar o alimento e pronto. É importante você, durante esse período do jejum, você ir ler a palavra, você parar um pouco para um momento de oração. E sem isso aí não era nem para eu falar, mas eu vou falar. Você está em jejum, corta redes sociais, corta qualquer distração também dentro desse período. Tira essas coisas, né? Tira isso. Entendeu, gente? Então, esse jejum que você pode também fazer, conhecido como jejum de Daniel, é o jejum parcial, onde você tira aquelas coisas que você gosta de comer. Alguém gosta muito de Coca-Cola, de café, de pudim, de banana, sei lá, o que você gosta muito de comer. Eu não almoço sem feijão e arroz de jeito nenhum, então vou almoçar macarrão. Você tira ali aquele período e você vai jejuar aquilo ali. É um jejum parcial. Durante aquele período você também se desconecta, redes sociais, distrações, televisão, sabe, filme, futebol, aquele período ali, e dedica esse tempo que você estaria assistindo alguma coisa, vai orar, ler a palavra, meditar na palavra.
Você está ali para... Qual é a proposta? Alimentar o teu espírito. Então, alimento de verdade, né? Você está abdicando, você está sacrificando a sua carne para só alimentar o teu espírito. Então, meus irmãos, precisamos fazer isso. Tem um outro tipo de jejum, que é o que Moisés fez, mas eu não vou nem ler sobre ele aqui, que é um jejum considerado o sobrenatural, que ele conseguiu ficar 40 dias e 40 noites sem comer nem beber água. Um ser humano, né? Ele não consegue ficar no máximo de 3 dias sem beber água. Se alguém passar desse período sem beber água, o seu corpo entra em colapso, né? Então, ele ter conseguido isso é algo sobrenatural. A Bíblia diz que ele estava face a face com o Senhor ali, imergido na glória. Então, foi algo sobrenatural. Então, nem pensem em fazer isso, amém, irmãos? Porque isso é danoso e arriscadíssimo. O seu corpo entra em colapso se você passar mais de 3 dias sem beber água. Então, você pode fazer esse jejum só do alimento, como eu falei, né, que é o mais comum, ou jejum parcial. Mas faça, pratique. O Senhor nos convoca para isso. Eu quis aqui primeiro explicar os tipos de jejuns, como funcionam, mas eu quero também falar mais algumas outras coisas aqui. Por que de estar fazendo jejum? Por que desse chamado? Por que dessa convocação? Né? E o primeiro texto que eu leio é lá em Josué, no capítulo 3, versículo 5. Josué 3 e 5. Diz assim a palavra: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué recebeu esse comando de Deus para santificar o povo. E nós até ministramos sobre isso aqui certa vez. Porque Deus iria fazer maravilhas no meio do seu povo. Mas para que Deus o fizesse, Deus requereria do povo um posicionamento. E esse posicionamento era de santidade, de se santificar. Irmãos, essa convocação do Senhor para a sua igreja é porque Deus está desejoso de fazer grandes coisas em nosso meio. Eu falo no sentido geral, na sua igreja, né? Também eu falo especificamente sobre nós. Deus, Ele tem falado por diversas vezes conosco sobre isso. Sobre aquilo que Ele tem, quer e vai fazer no nosso meio. Mas Ele espera um posicionamento nosso. E esse posicionamento é exatamente se santificar. E para que a gente consiga realmente completar, né, obedecer de 100% essa convocação dEle, o jejum faz parte disso. É o humilhar-se diante do Senhor. É o se separar totalmente para Ele. Então Deus está nos convocando, irmãos, para que possamos nos posicionar em santidade diante dEle, para que Ele possa operar aquilo que Ele deseja operar no nosso meio. Eu falo sobre nós de uma forma específica, acerca de promessas, acerca de milagres, acerca daquilo que Deus deseja fazer em nosso meio, de cura, de maravilhas, sabe, irmãos, de manifestação da sua glória. Deus quer fazer, está pronto para realizar, mas espera de nós um posicionamento. A gente vai encontrar na palavra sempre isso, irmãos, essa parceria, né, entre o homem e Deus. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, mandou que tirassem a pedra. Quando Jesus foi fazer o milagre no casamento de Canaã, Ele mandou que pegassem a água ali, nas talhas. Quando eles foram atravessar o Mar Vermelho, Ele mandou que o povo marchasse. Quando foi derrubar os muros de Jericó, mandou que o povo desse voltas ali. Quando foi destruir os inimigos do rei Josafá, pediu para que eles se posicionassem ali. Enfim, irmãos, quando eles foram atravessar o Jordão, foi exatamente esse momento, Deus manda eles se santificarem para que eles atravessassem o rio. Então, irmãos, nós vamos encontrar essa parceria o tempo todo nas Escrituras. Deus vai requerer algo de mim e de você, para que Ele possa operar aquilo que Ele deseja operar. Porque, como disse Jesus, Ele não é como salteador, Ele não
vai pular o muro, o aprisco, ele entra pela porta. Jesus entrou pela porta e o Senhor quer agir de forma legal. E é através da minha vida, da sua vida, que Ele vai poder agir dentro da legalidade em nosso meio. Quando nós buscamos a face do Senhor e viver uma vida de santidade diante dEle, nós estamos abrindo a porta, escancarando as portas para o agir do Senhor, para o mover de Deus, irmãos. Que a própria palavra fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, irmãos. E lá no livro de Joel, abra lá Joel, profeta Joel. Nós vamos ver aqui também o Senhor falando acerca de algo ainda muito mais sério. Aleluia. É uma preparação para algo muito maior ainda, amados. Joel no capítulo 2. A partir do versículo 1. Diz o seguinte, são alguns versículos aqui, vamos ler, diz assim: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando como o ruído da chama do fogo, que consome a pragrana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rochos são como as tisnaduras da panela, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um dos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão. Irá cada um pelo carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas pelas janelas, entrarão como o ladrão, diante dele tremerão a terra. Abala-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção e uma oferta de manjar, e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tâmalo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróprio, para que as nações façam escárnio dele, porque dirão entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Irmãos, um pouco longo esse texto, mas eu precisava ler ele todo. Amados, o Senhor está falando, irmãos, pois Deus estava lançando sobre o seu povo uma repreensão, porque algo terrível estava por vir, irmãos. Essa profecia do profeta falava de algo atual para o momento, mas também falava de algo para o futuro, porque esse grande e terrível dia do Senhor virá, irmãos, está por vir.
está por vir e não tardará, amados. E para aqueles que estão em Cristo, será um dia glorioso. Mas para aqueles que não estão em Cristo, irmão, será um dia de tormento, de dor, de sofrimento, de angústia. Será um dia terrível mesmo, como diz a palavra, o grande e terrível dia do Senhor está por vir e virá, amados. Mas o que é que o Senhor nos pede aqui? Pede que a gente se arrependa, que o busque, que proclame um jejum. Ele fala aqui, as crianças de peito, aqueles que ainda mamam, a convocação é para todos, irmãos. Não é para alguns, não é para um grupo específico, mas ele diz, convoquem a todos, a toda a nação, a todo o povo, para que todos clamem, para que todos chorem, para que todos se arrependam, para que todos jejuem, para que todos busquem a minha face, para que todos se santifiquem, porque esse grande e terrível dia está por vir, e virá e não tardará, igreja. Então a grande convocação, e nós não podemos mais ignorar isso, irmãos. Nós não podemos mais, irmãos, achar que isso é só mais uma mensagem de domingo, uma informação e deixar para lá. É algo real, é o que vai acontecer, é o que está por vir sobre o mundo, irmãos, sobre a igreja, sobre nós, sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E qual será o nosso posicionamento? Vamos continuar ouvindo essas coisas e ficar com nossos braços cruzados? Não podemos, igreja. Mas Deus espera de nós. Deus espera do seu povo. Deus espera de cada um de nós, irmãos. Se você continuar lendo o texto, ele vai falar também que quando o povo promove esse jejum, esse arrependimento, esse quebrantamento, Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. É quando ele fala sobre a profecia do derramar do Espírito, ele fala sobre a chuva seródia e a chuva temporã. Eram duas chuvas, irmãos, que Deus enviava. Uma primeiro para molhar e regar a terra, para que a terra estivesse pronta para o plantio. E a próxima chuva que vinha era uma chuva agora que molhava a semente que já estava na terra para fazer ela produzir, irmãos. E nós entendemos pelas profecias que essa primeira chuva já caiu. Foi o derramar ali em Pentecoste, quando aconteceu o batismo com o Espírito pela primeira vez ali. E até hoje está acontecendo. Mas essa segunda chuva está por vir, que é uma grande colheita que o Senhor vai promover. Porque, amados, Deus está falando acerca dessas coisas, mas não é por isso que o texto diz: se fizeres isso para que ele se arrependa. Não que Deus vai se arrepender, Deus não se arrepende de nada, mas porque Deus não quer que nem eu, nem você, nem pessoa alguma sofra os danos desse terrível dia, irmãos. O que foi que Deus fez quando mandou Noé construir a arca? Pediu também para que ele anunciasse para as pessoas ali. Deus queria que aquelas pessoas perecessem? Não queria. Queria que todos se salvassem, mas ninguém deu ouvido, ninguém deu crédito, ninguém fez nada, mas zombaram, não acreditaram o que aconteceu. A chuva veio, irmãos, e para aquele que estava dentro da arca foi bênção, mas para aquele que estava fora foi maldição. Essa chuva virá, amados. O Senhor derramar uma grande, abundante chuva sobre a terra, porque a maldade tem aumentado, o amor tem esfriado, mas Deus está de braços cruzados? Não está, irmãos. Será que Deus só está assistindo? Não está, irmãos. Será que Deus vai perder? Não vai, irmãos. O nosso Deus é mais poderoso para restaurar do que o diabo para destruir, amados. Nosso Deus é o Senhor de toda a terra, irmãos. Deus não está de braços cruzados. Agora Deus convoca a sua igreja, Deus convoca o seu povo, Deus nos convoca, irmãos. Há uma convocação dos céus. Estamos falando sobre essas coisas aqui, não é por acaso não, irmãos. A palavra de Deus diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito diz. Atente para o que o Espírito diz. Porque o Espírito está falando, igreja. Porque os céus estão bramando, igreja. Porque o Espírito está clamando, porque o Espírito está se movendo, porque Ele quer encontrar corações disponíveis para cumprir os seus propósitos. Porque uma abundante chuva virá, irmãos.
Quer você queira ou não, quer você acredite ou não, quer que você se consagre ou não, quer que você se santifique ou não, quer que você jejue ou não, a abundante chuva do Senhor virá, a grande colheita do Senhor virá. Agora já deixa eu te dizer, Deus aguarda que eu e você peguemos junto com Ele. Peguemos junto com Ele, igreja. Essa é a grande convocação. Ele está dizendo aqui, eles virão, o céu ficará escuro, serão como gafanhotos, e saquearão a toda a terra, destruirão tudo. Grande e terrível será esse dia, irmãos. Dia de dor e de sofrimento vai acontecer, igreja. O arrebatamento da igreja é real. Jesus veio e voltará, meus irmãos, para levar uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja separada, uma noiva adornada. Mas aquele que não se encontrar, irmãos, com a sua lamparina acesa, aquele que não se encontrar, querido, com azeite, esse ficará para trás, irmãos. Como aquelas 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, e 5 tinham o azeite, e não deixaram a sua lamparina se apagar, mas as outras 5 agiram como loucas. Porque ouviram, irmãos, ouviram, mas não deram ouvido, ouviram, mas não atenderam, ouviram, mas não obedeceram, se sentaram apenas numa cadeira num dia de domingo, foram impactados pela palavra, deram muito glória a Deus, mas logo na segunda-feira esqueceu do que ouviu, porque quando chega no outro dia, você não começa a praticar o que você ouviu hoje, você já desconsiderou e jogou fora, irmãos. Isso é que é a verdade, amados. Porque a gente não está aqui como animador de auditório, para animar o teu coração ou encher o teu ego, para você vir aqui ouvir uma palavrazinha para me animar, para passar a semana mais animado. Não, irmão, a gente está aqui para falar verdades das Escrituras, a verdade que o Espírito traz para ministrar sobre as nossas vidas, para mudar o curso da tua história, para te levar até a eternidade. Não é para impactar você só nessa noite, não é só para te animar, para passar mais uma semana animado, não, mas é para te levar, irmãos, para as mansões celestiais. É para que quando o nosso Senhor Jesus bradar nas nuvens, você esteja com Ele na glória eterna, amados, e não sofra o dano da segunda morte, irmãos. É para algo muito maior, igreja. Estou falando sobre essas coisas aqui, talvez é um assunto interessante, talvez é um assunto que anime muito, mas é algo que vai salvar você, é algo que vai te dar fundamento, é algo que vai fazer que você fique firmado na verdade dessa palavra, é algo que vai te livrar do pecado, é algo que vai te livrar da tentação. Lembra que nós falamos sobre Jesus? É um assunto que não é muito empolgante, que a carne já estremece, eu ficar sem comer, que é isso, espera aí, eu nem aguento. Não é interessante, mas é o que levou Jesus a vencer, irmãos, a tentação. Porque nós não podemos ficar dizendo para Deus, Deus, tu sabes, Senhor. A carne é fraca, e o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você está se condenando se você ficar falando essa palavra. Porque mesmo você já está dizendo, a sua carne é fraca, e o seu Espírito é mais forte. Então como é que você está deixando ela vencer? Então como é que você está dando vazão a ela? Então como é que você está fazendo a vontade dela, se ela é fraca? E é o que ela é. Você tem o Espírito, o próprio Deus habitando dentro de você, o Espírito de excelência, o Espírito poderoso, o Espírito do Criador dos céus e da terra, do Senhor dos senhores, dos reis dos reis. Como é que a carne vai prevalecer contra ele? Agora, se você alimenta mais ela, aí a história é outra. Mas deixa ela passar fome, deixa ela passar necessidade, deixa ela sofrer, irmãos. É necessário, igreja. É necessário. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Siga-me. É a convocação. Eu sempre falei aqui, repito mais uma vez, o evangelho
não é um chamado para a vida, é um chamado para a morte, porque é necessário primeiro morrer, para que depois venha viver. Jesus primeiro morreu, para depois ressuscitar com a glória que o Pai lhe deu, amados. É necessário primeiro morrer, irmãos. Morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade, morrer para o nosso querer. Morrer, amados, para nossos desejos e vontade, para nossas paixões. Porque senão, se primeiro a gente não morre, a gente não provará da vida que Ele tem para nós. Então essa é a convocação, irmãos. E eu quero finalizar aqui já